Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Raabe, um elogio à fé e não à mentira. Vou repetir o nosso tema. Raabe, aproveitando o Dia Internacional da Mulher, Deus trouxe ao meu coração essa mensagem. Um elogio à fé e não à mentira. Raabe é conhecida muito mais por ter mentido ao rei de Jericó do que pela fé que teve no Deus vivo. Abra sua Bíblia comigo então, Josué capítulo 2 agora. Livro de Josué, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram entrar na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: Manda embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade, 2 homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez o alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e o tinha escondido sobre os talos do linho que havia arrumado ali. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão. E logo que saíram, o portão foi trancado. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando vocês saíram do Egito. E o que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seomon e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês todos perderam coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondoso com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a minha família de meu pai, de minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der esta terra. Volta a página aí, Deuteronômio 34, último livro de Deuteronômio, e você vai encontrar, nós vamos encontrar Moisés no Monte Nebo. E ele de lá avista a cidade de Jericó. E ali Deus lhe comunica que ele não vai entrar na terra prometida. Josué vai comandar a invasão,
a entrada, a conquista da terra prometida. Algumas pessoas dizem que o fato de Moisés não ter entrado na terra prometida foi um castigo de Deus sobre a vida de Moisés. Meus irmãos, eu não digo que foi um castigo. Eu digo que foi um prêmio. Um prêmio a Moisés. Depois de tudo que ele passou durante aqueles 40 anos com aquele povo no deserto. E se ele tivesse que escolher, se eu tivesse que escolher, se eu estivesse no lugar dele, eu escolheria entrar na Canaã celestial, morrendo como aconteceu com ele, do que entrar na Canaã terrestre. Conquistar aquela terra ali. Deus o levou e Israel pranteou Moisés por muitos dias, não encontrou o seu corpo para fazer um sepultamento. Outra coisa fantástica, outra coisa maravilhosa isso. O povo queria sepultar, queria fazer uma cerimônia de sepultamento para Moisés. Deus disse não, eu vou oficiar o sepultamento de você, Moisés. E o meu jeito de oficiar um sepultamento é você vir logo estar comigo. E Moisés desapareceu aos olhos do povo. No Novo Testamento, nós também temos referência a uma Jericó. Jericó, onde morava Zaqueu. Então, temos duas cidades no Velho Testamento, no Novo Testamento, com este nome. Se você fizer uma leitura geográfica, você vai ver, em geografia bíblica, classe de geografia bíblica, você vai ver que Jericó do Velho Testamento e a Jericó onde morava Zaqueu ficavam em torno de 1.600 quilômetros de distância uma da outra. Meus irmãos, o que eu estou falando dessas duas cidades é com o mesmo nome? Porque nessas duas cidades nós vemos pessoas sendo alvos da graça de Deus. Em Jericó do Velho Testamento, Raabe. Na Jericó do Novo Testamento, Zaqueu. Os dois sendo alcançados pela graça de Deus. Viram, experimentaram a graça, a bênção maravilhosa de Deus na vida delas. E aí eu chego ao meu primeiro ponto com vocês. A mentira de Raabe. 2, versículo 5 de Josué. Diz assim: ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Os dois espiões são enviados por Josué a Jericó. É uma tática comum de guerra. Até os dias de hoje, todos os países têm espiões em outros países. Então Josué envia 2 e eles acabam se hospedando na casa de Raabe, que ficava em cima do muro de Jericó. Os muros eram bem largos, as pessoas podiam ali construir até suas casas. E o rei fica sabendo, manda seus soldados lá na casa de Raabe. Então acontece o que nós acabamos de ler. Ela mente, dizendo sim, estiveram aqui 2 homens, mas eles já foram embora. Quando na verdade ela tinha escondido eles 2 lá no terraço, lá em cima, para salvá-los da morte. Então, Raabe mentiu. Sim, mentiu. A gente não precisa fazer malabarismo em cima do texto.
tentando justificar a mentira de Raabe, não é? Aliás, é tão comum hoje, né? A mentira, pastor, é justificada a mentira, é uma mentira pequena, não vai afetar em nada, e a gente dá outros nomes à mentira. Irmãos, mentira é mentira. Mentira, ele mentiu. Ela mentiu. Não disse a verdade. Aí alguém vai dizer, pastor, então eu posso mentir. Está na Bíblia. A mulher mentiu. Fez parte até da genealogia de Jesus como prêmio à mentira dela. Então eu posso mentir também, né, pastor? Posso. Uma mentirinha de nada. Eu posso mentir para o meu marido, mentir para os nossos filhos. A gente pode dar uma mentirinha, não custa nada, né, pai? Eu queria, se você me perguntar isso hoje de manhã, eu queria dizer o seguinte a você. Eu queria convidar você para a gente dar uma olhada na Bíblia inteira. Raabe mentiu e foi salva. Ananias e Safira mentiram e caíram mortos na mesma hora. Então você escolhe. Tá bom? Mentir ou não mentir, fica ao seu critério. As consequências você assume. Tá bem? Tem aí esses dois lados. Você pode até tentar e ver o quão mal a mentira pode fazer na sua vida, na sua família. Então você olha a Bíblia inteira, você olha os outros textos e você vai ver o quanto estrago a mentira faz na nossa casa, na nossa igreja, onde trabalhamos, né? A mentira não constrói nada. Pastor, ela era uma prostituta. Mentirosa, prostituta, sim, era prostituta. Não, eu li um escritor que disse que não, ela não era prostituta. Ela tinha uma casa lá que às vezes que hospedava pessoas e podia haver a possibilidade de prostituição naquela casa dela, porque ficava no muro e era comum casa de prostituição em cima dos muros de Jericó. Para de enrolar, meu irmão, para de explicar. A Bíblia diz que ela era uma prostituta. E pronto. Sim, era. Eu queria dizer o seguinte para o irmão. Ela não é uma prostituta, mas ela cumpriu a palavra. Tá? Ela fez um acordo com os dois espias, ou espiões, e ela cumpriu a palavra. Segundo, ela reconheceu que o Deus de Israel era o único Deus. Tem muita gente que diz ter vida santa. Nunca adulterei, pastor. Nunca roubei. Que coisa horrível. Na esquina, no escuro, esperando os carros passarem, parando os carros, prostituta de Newark. Julgamos. Você cumpre a sua palavra quando fala? Você cumpre a sua palavra quando você assina um documento? Você cumpre a sua palavra com aquilo que você tratou com o dono da casa onde você mora? Você cumpre a sua palavra com o inquilino que alugou a sua casa? Você cumpre a palavra? Você cumpre a palavra? Você declara que Deus é o único Deus? Já declarou isso com a sua boca? Se confessarmos, né, com a nossa boca, que Jesus, o Cristo, é o Senhor, sereis salvos. Diz o texto da palavra de Deus. Você crê que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, é o único Deus? Crê? Olha no versículo 1, a profissão de fé de Raabe.
Então Josué, filho de Num, né, enviou secretamente de Sitim 2 espiões, vão examinar. Eles foram entrar na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. É isso que está no texto. Está bem? É isso que está no texto. Agora vamos para o verso 11. Eu li o verso 1 para completar com o versículo de número 11, um pouco mais embaixo. A palavra diz assim: quando soubemos disso, que vocês tinham saído do Egito e estavam se aproximando aqui da nossa cidade, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Profissão de fé. Você já disse isso de Deus? Então não julgue Raabe. Por quê? Ela não era israelita, mas estava vendo o que Deus estava fazendo através do seu povo naqueles tempos. Nós estamos sabendo que Deus abriu o Mar Vermelho para vocês passarem. Irmãos, a gente tem que escrever e colocar na escrivaninha do nosso escritório, colocar no nosso carro, ali no painel do carro. Nós temos que colocar na geladeira da nossa casa, na cozinha, num lugar bem visível. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Raabe era pecadora, Moisés era pecador, Josué era pecador, o rei de Jericó era um pecador, os 2 espias eram pecadores. Você e eu estamos no mesmo barco, na mesma situação espiritual, também somos pecadores. George Miller, comentando aquela declaração de Paulo, eu sou o principal dos pecadores. Paulo diz isso. Né? E eu estou imaginando hoje de manhã o apóstolo Paulo chegar aqui na frente e dizer: eu sou o principal dos pecadores, Igreja Walnut. Eu sou. E aí a gente começar uma discussão com Paulo, eu daria início a essa discussão dizendo assim: não, Paulo, eu sou o principal. Aí o outro irmão levantaria e dizer: não, Paulo, eu sou o principal. E outra irmã levantaria e dizer: eu sou o principal, não você, Paulo. Começaríamos a discussão aqui para ver quem era o principal dos pecadores. Meus irmãos, George Miller diz que Paulo pronunciou isso porque ele estava muito perto de Deus. E quanto mais perto de Deus você está, eu estou, quanto mais perto, que é o caso de Paulo, mais nós enxergamos o quanto nós somos depravados e o quanto nós precisamos da graça de Deus. Da graça de Deus na nossa vida. Meus irmãos, ainda, apesar de pecadores, ainda existe em nós alguma dignidade, algo de valor. Existe algo que presta em nós. Sabe por quê? Porque nós temos, olha isso, irmão, o sopro de Deus na nossa vida. Deus faz o homem ali no Éden de barro, e o texto bíblico diz que ele sopra, ele mesmo, sopra o Espírito naquele, e então o homem é Adão, se torna vida, tem vida. Então nós não estamos completamente
estragados. Nós ainda não estamos completamente podres. Porque nós ainda temos essa característica. O Espírito de Deus está em nós. Está nas pessoas. Está em cada um de nós. Irmão Marco, irmão Ednilson, irmã Dirlene, os irmãos que estavam no culto sexta-feira, lá na casa do Marco, o Ednilson contou uma ilustração lá de uma pessoa que eles viram fazendo uma obra aí, que o homem muito rico colocou, nós estávamos falando sobre a questão de fé, de ter fé, onde colocar a nossa fé, que ele viu na casa ao lado, uma casa muito luxuosa, que o homem comprou 2 leões muito grandes e colocou um de cada lado na porta de entrada da sua casa. E eles viram, ele e Renan, o homem acariciando o leão, não foi isso? Elefante, é elefante, o bicho é o mesmo, né? Então, o bicho não importa. Então, era elefante. O homem está lá acariciando o bicho, o leão. Então, a minha ideia é do bicho, né? Falei leão porque eu vou completar com leão, era elefante. Porque para dizer, o senhor adora elefante, né? O senhor gosta de elefante, ou coisa assim. Falar em elefante, o senhor gosta de animais, adora. O senhor já viu falar do leão de Judá? O negócio não é bicho? Aquilo que nós estávamos falando lá na reunião. Aí você entra com a mensagem do Evangelho. Aí você não perde a oportunidade. E fala de Jesus para a pessoa. Porque todos temos uma alma dentro de nós. É o caso desse senhor, adorando o elefante, que clama pelo Deus vivo. Procura o Deus vivo para a sua vida. Colega pastor em São Paulo, um dia de calor, pega um táxi no aeroporto, até aquele aeroporto que fica no centro de São Paulo, não lá no Guarulhos, eu não sei o nome daquele aeroporto menor ali no centro de São Paulo. Em Congonhas. Então, o pessoal que anda bastante de avião sabe, né? Me ajuda nessa hora, muito obrigado, né? Muito bem, em Congonhas, pega um táxi, um dia de calor, táxi sem ar-condicionado, ele de terno e gravata, senta no banco traseiro, força um pouco o nó da gravata, e o taxista vira: ô doutor, como é que o senhor aguenta um calor desse e o senhor de terno? Ele falou: porque eu vou para uma reunião, preciso estar de terno. Você não usa terno? Perguntou para o taxista. O taxista disse: não, eu não uso terno. Nem no domingo para ir na igreja? Não, eu não vou na igreja. Quando chegaram lá no hotel, no destino desse colega pastor, o taxista estava chorando e já aceitando Jesus como Salvador. Entenderam a deixa? Nem no domingo para ir na igreja, abriu a porta, deu a oportunidade. Quem fazia isso, irmãos, direto? Quem fazia isso? Jesus. Quando ele chegou lá no poço, a mulher estava tirando água, ele virou para a mulher e disse o quê? Se você beber da água que eu tenho, nunca mais terá sede. A mulher: eu quero essa água para não voltar mais aqui no poço. Que oportunidade! Existe um Espírito, sopro de Deus em nós, que é eterno. Quando o índio de manhã sai da sua casa, vai na beira do rio, levanta os braços e saúda o sol, ele tem uma alma que exclama, que suplica por um Deus superior, que o controle, que seja seu dono. Essa alma, esse espírito em nós, é Deus, que não permite então que sejamos, como diz George Miller, completamente estragados, completamente sem valor. Ainda temos um grande valor, porque Jesus vai mais na frente, ele diz: uma alma, o que, irmãos? Vale muito mais que o mundo inteiro. Meu ponto 2, ela diz: vocês serão bondosos
com minha família. Faz um acordo, né? E aí no versículo 13, nós temos a lista de Raabe. Pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs. Quem assistiu aqui o filme A Lista de Schindler, lembra, né? Na Segunda Guerra, Schindler salvando os judeus das mãos dos nazistas, né? Então o filme chama-se isso, A Lista de Schindler. Salvou milhares e milhares de judeus, fazia uma lista, colocava as pessoas numa lista, ia tirando as pessoas das garras do nazismo. Raabe apresenta para aqueles 2 espias também uma lista. E ela diz no final: livrem-nos da morte. São esses aqui. Poupem eles. Qual é a lição que aprendemos com Raabe aqui, meus irmãos? A sua casa, a sua família, a sua parentela, meu irmão, dependem de você para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Olha que lição. Olha que aplicação para a nossa vida espiritual, como igreja de Jesus Cristo, como crentes. Salva a minha família, livra a minha família da morte. Você está preocupado com a morte espiritual dos seus filhos, dos seus netos, do tio, da avó que já está com 80 anos? Você está preocupado com você? Eu não conheço seu parente. Nunca vou chegar perto dele. Você tem essa preocupação de Raabe. Salva, Senhor Deus, a minha família. Eu quero entrar no céu com minha família, com os meus filhos, com os meus netos, com a minha descendência, Senhor. Você tem essa preocupação, meu irmão? Essa deve ser uma preocupação diária no nosso coração. Motivo de oração. Motivo de oração. Muita oração. Falei domingo passado aqui sobre Lídia. Poderíamos falar de Cornélio, né, aquele militar romano que chama Pedro para ouvir a mensagem. Deus envia Pedro à casa dele. É interessante aquele texto ali, irmãos, em Atos capítulo 10. Cornélio era um homem excelente, bom profissional, bom patrão, bom marido, bom nos seus negócios, um homem distinto, conhecido na cidade como um homem bom, muito bom. E Deus diz para Pedro: Pedro, vai lá na casa de Cornélio e fala para ele que ele precisa se converter, que ele tem que entender a cruz, que ele tem que entender a salvação através de Jesus. Vai lá, Deus falando com Pedro, vai lá e anuncia isso para Cornélio. Cornélio era um homem muito bom, mas um homem muito bom. E assim a gente tem marido aí muito bom, tem um patrão muito gente fina. Meu patrão, canso de ouvir isso aqui, meu patrão, pastor, é gente fina, é um cara fora de série. Meus funcionários, eu tenho 2 funcionários lá, pastor, que são fantásticos, caras honestíssimos, eu posso botar a companhia nas mãos deles, gente muito boa. São os Cornélios de hoje. Gente muito boa, mas não é crente. Mas não é crente. Faça a sua lista. Senhor, livra a minha família, meus amigos, da morte espiritual. Raabe apresentou isso para aqueles homens. E ainda, meu terceiro ponto nesse texto é sobre a genealogia de Jesus. É aí para
completar, peço a você que abra em Mateus, primeiro capítulo da Bíblia, no Novo Testamento, no capítulo 1, onde a palavra diz assim, no versículo 4, de Mateus 1, verso 4. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Olha que coisa. Com certeza ela começa a acompanhar, depois da derrota da cidade de Jericó, destruição da cidade de Jericó. Raabe tem o privilégio, junto com a sua família, mesmo não sendo israelita, a acompanhar Israel na conquista da terra prometida. É incluída no meio da nação de Israel. Aí o texto bíblico nos diz hoje, nos informa, que ela, Raabe, casou com Salmão. Casou com Salmão. Olha que coisa interessante. Nesse casamento de Raabe com Salmão, nasceu Boaz. Boaz casou com quem, irmãos? Vimos esses dias aqui isso. Boaz casou com quem? Casou com Ruth. Tá? E de Boaz e Ruth, né, vem a descendência. Eles têm Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi. Está aí o texto. Vocês podem conferir. Entra na genealogia de Jesus. Qual é a lição, irmãos? A gente às vezes lê uma genealogia, acha que não tem aplicação nenhuma para a nossa vida, mas se a gente prestar atenção, a gente vê aqui no texto a abrangência da graça de Deus. A gente vê o tamanho da graça de Deus. Junto com mais 4 mulheres, Raabe faz parte da genealogia de Jesus. E o mais interessante, né, irmãs? Dia da Mulher. Ela nem ficou sabendo disso aqui. Ficou sabendo, de repente, quando chegou no céu. Que ela fez parte da genealogia de Jesus. E eu lanço mais uma pergunta para você, falando sobre suplicarmos pela nossa família. Você tem orado pelos seus descendentes, filhos dos seus filhos, e os filhos deles? Você tem orado por isso? Colocado a sua geração na presença de Deus? Raabe não conseguiu salvar Jericó, mas ela conseguiu salvar a família dela. Noé não conseguiu salvar a todos, mas salvou a família dele. Ló não conseguiu salvar todo mundo em Sodoma e Gomorra, mas salvou a família dele. Deus não salvou você, meu irmão, minha irmã, casal que me ouve. Deus não salvou você só para levar você aos céus. Família é ideia de Deus. Falando de missões hoje, né, irmã Solange? Nosso primeiro campo missionário está dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Então, quando eu falo da genealogia de Raabe, eu quero lembrar isso. Sua descendência. Quem sabe você não vai ver o filho dos seus netos, o filho de sua bisneta, sendo um missionário, sendo um pastor, sendo um crente fiel. Você não vai ver. Mas você vai ter participação nisso na medida em que você ora por isso. O alcance da oração, irmão, é indeterminado. A oração atinge distâncias que nós mesmos
não temos condições de definir. E é interessante, porque em Deuteronômio 2, Deus falando com Moisés, olha que interessante, Deus diz assim para Moisés, Deuteronômio 2, 25, hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. A palavra de Deus, uma promessa de Deus para Moisés. E agora olha o que Raabe diz. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e a vitória sobre os reis Seom e Og. E nós estamos apavorados, e nós estamos com medo de vocês. Promessa lá atrás. Moisés nem estava mais no grupo. Tinha morrido. Mas Deus tinha feito essa promessa. Então, Deus cumpre essa promessa. E da boca de Raabe, essa promessa é mencionada. Josué 2, versículo 9. Então, termino só com essa palavra, irmão. Nesse encontro de Raabe com os espias, ela disse para os espias o que ela sabia do povo deles. Vocês adoram o Deus vivo. Nós estamos apavorados com a chegada de vocês. Vocês destruíram os 2 reis vizinhos nossos. Nós estamos sabendo da obra que Deus está fazendo em vocês e através de vocês. Raabe diz isso. Fala isso para aqueles 2 homens. O que as pessoas falam a nosso respeito? O que as pessoas falam a respeito da nossa igreja? O que as pessoas falam sobre sua vida? Seus vizinhos falam, seus colegas falam. Ele adora o Deus vivo. O Deus dele é o único Deus. O Deus dele é poderoso. O Deus dele faz milagres. Você ouve esse tipo de testemunho daqueles que estão ao seu redor, lembrando, Raabe não era israelita, mas conhecia a história do povo, a quem aquele povo pertencia. As pessoas sabem a quem você pertence, sabem qual é a sua experiência com Deus. A sua experiência tem inspirado pessoas a virem para o reino de Deus. Situações, irmãos, que nos fazem pensar seriamente em que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. Na unção do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, falando, testemunhando, aquela corda vermelha que Raabe botou lá no muro, para eles saberem que lá era a casa dela. Nos lembra a cruz de Cristo, onde jorrou o sangue de Jesus para a nossa salvação. Aquela corda de cor vermelha, escarlate, serviu para salvar Raabe. A cruz de Cristo serviu, serve e servirá até a volta de Jesus para a nossa salvação. Você sabia que Jesus veio a esse mundo para nos salvar? Para nos levar de volta para Deus? Quem sabe você tem comemorado natais, Jesus nasceu. E agora vem a Páscoa aí, Jesus morreu. Você sabe o significado? Deus mandou Jesus sem pecado para nos salvar e levar a nós, pecadores, de volta para onde nunca deveríamos ter saído, do paraíso. Só conseguimos isso através de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Não tem outro caminho.
Não tem outro meio. Pensamento positivo, meditação, viagem a determinada cidade, subir escada de joelho. Nada disso. Porque se houvesse solução de outra forma, Deus não teria permitido Jesus morrer na cruz. Mas Ele permitiu. O único sem pecado que pode nos levar de volta para o céu. Você já tem esse Jesus na sua vida? Abaixe a sua cabeça em oração. Você tem anunciado esse Jesus? Você tem uma lista daqueles que precisam de salvação, estão perto de você? Tem a sua lista de pessoas que você quer ver salvas? Coloque aí no seu caderno de meditações uma lista. Não precisa ser grande, mas uma lista, alguns nomes da sua família que são gente muito boa, mas não são salvos ainda. Amém, Pai.